celebrar a alegria da salvação por meio da ceia, que nos remete àquele dia em que tudo se transformou. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Leremos do versículo 27 ao versículo 30, em que Jesus reúne os seus discípulos pela última vez e, junto com a celebração da Páscoa judaica, ele traz um novo e eterno significado àquela refeição. E esta noite, em que Jesus transformou toda a vida daqueles discípulos, à exceção de um, que lamentavelmente deixou aquele lugar para trair Jesus, um momento e uma experiência inesquecível, um momento histórico que nunca mais se repetiu, tem a nos ensinar o poder do amor e o poder da graça em Jesus por meio da cruz. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 26, 27 a 30. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino do meu Pai. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Essa narrativa, bem objetiva, ela traz em si um significado imensurável. Num contexto enorme do capítulo 26, um dos maiores capítulos dos Evangelhos, nesses poucos e pequenos 4 versículos, Jesus Cristo inaugura um novo tempo para aqueles dispostos a segui-los. Seus seguidores, seus discípulos, aqueles que decidiram obedecer aos seus ensinamentos, tiveram a partir daquela experiência uma nova vida a ser vivida. Transformação. É o que Jesus veio realizar aqui na terra, na dispensação do reino de Deus, na revelação do advento da graça, na mensagem do amor, na mensagem do perdão, na proclamação da liberdade por meio do nome de Jesus. Neste momento, conhecido como a cena da última ceia, Jesus estabelece um significado, que para nós, denominado a última ceia, é, na verdade, historicamente, a primeira. A primeira de muitas, a primeira de um novo tempo, a primeira de uma nova era inaugurada pela cruz. A cruz, como um marco, divide a história. A cruz, como um marco, estabelece um novo começo. A cruz, como um marco, nos remonta e nos traz à memória a convicção e a certeza de que há esperança. E neste ato de Jesus, ao sentar-se com os seus discípulos à mesa, nós aprendemos algumas lições preciosas para o nosso dia, para a nossa experiência, para o nosso caminhar com Ele todos os dias. Primeiramente, nós entendemos que Jesus estava reunido à mesa, porque é à mesa, ou sentados à mesa, que nos encontramos uns aos outros. Algo precioso da experiência de sentar-se à mesa é resgatar o significado de ser família. Os irmãos viram uma nova campanha na televisão da Coca-Cola, e não tem por que eu não dizer qual é o produto, porque os irmãos sabem, e seria minimamente hipocrisia dizer que uma campanha de uma grande bebida, não. A Coca-Cola lançou há alguns meses uma campanha publicitária de que a alegria é sentar-se à mesa em família. Mas olha, não se anima muito não, tá? A Coca-Cola não está se convertendo. Não. Porque na mesma campanha depois aparece uma família de homossexuais sentada à mesa. Nesse conceito genérico e generalizado de que família,
como se propôs essa semana nos dicionários da língua portuguesa, família é a reunião de duas pessoas que se amam e decidem viver debaixo do mesmo teto. É o novo tempo que vivemos. Sobre isso eu preguei domingo passado. Se você quiser um pouco mais de informação sobre isso, acesse o nosso site, o nosso canal no YouTube e procure lá pela mensagem do domingo passado e você vai ver algumas considerações bíblicas que eu faço sobre este tempo e esta era que vivemos de transformação, de deformação que a nossa sociedade vive nos dias atuais. Mas, de alguma maneira, uma das campanhas que um dos episódios que esta campanha publicitária apresenta ressalta o valor de sentar-se à mesa para viver uma experiência de família. E Jesus estava apropriando-se como Senhor de todas as coisas, e a gente nunca pode esquecer disso. A gente dá ao diabo propriedade daquilo que nunca foi dele, nunca é dele. E Jesus está como Senhor, trazendo para si aquilo que sempre foi dele e sempre será. Jesus reúne os seus discípulos em volta da mesa, numa celebração que era rotineira e cotidiana daquela cultura, daquele tempo, e que os discípulos sabiam muito bem o que estavam fazendo ali. Era Páscoa. E um israelita sabia muito bem o significado de sentar-se à mesa para celebrar a Páscoa, uma celebração essencialmente familiar. A lei determinava que uma vez por ano o povo de Deus se reunisse em torno da mesa, sacrificando um cordeiro perfeito, sem mancha, novo, puro, sem nenhum tipo de defeito. Ele fosse assado, seguindo todo o ritual que a lei determinasse, sem sangue, totalmente enxuto, sem gordura, e apresentado à família para que a família fizesse aquela refeição e se lembrasse que há tantos anos passados, seus antecessores haviam sido libertos do cativeiro do Egito por uma intervenção poderosa de Deus. Páscoa era celebrar a liberdade. Páscoa era trazer à memória o grande livramento com que Deus agiu para com o seu povo, quando deu a eles a ordem de que trancassem-se em suas casas, família por família, pintassem nos umbrais de suas portas e janelas sangue do mesmo cordeiro imolado para aquela noite, e aguardassem que o anjo do Senhor passasse pelo Egito e matasse todos os primogênitos de todas as famílias, inclusive da família de Faraó. E só seriam livres aqueles que tivessem a marca do sangue do Cordeiro. De lá para cá, até esse tempo de Jesus, o povo de Israel tinha como prática, tinha como cerimônia usual, rotineira e regular, toda a festa da Páscoa celebrarem com a morte de um cordeiro e a refeição em família daquele cordeiro. Mas essa refeição também deveria trazer à memória, ao coração daquele povo, a fartura. Porque a ordem era que nada sobrasse daquele cordeiro para o dia seguinte. Mas como uma família, por maior que fosse, seria capaz de consumir todo um cordeiro inteiro, se não tivesse consigo outras pessoas? Então, era uma oportunidade para convidar, para que as famílias, não só elas mesmas unidas, mas também trazendo para dentro de suas casas outros do seu povo, que talvez menos providos, menos abastados, pudessem naquele dia, porque não tiveram como comprar um cordeiro, apresentar ao Senhor o seu culto, a sua celebração, junto com outra família. Era o ajuntamento. Eram pessoas reunidas para celebrar o grande livramento com que Deus havia tirado aquele povo do cativeiro do Egito. Deus, então, inaugura um novo tempo. Por meio de Jesus, Jesus traz para si esta mesma festa, esta mesma celebração, que tinha um cunho regular, que tinha um aspecto tradicional, que era algo inculcado na mente dos pequeninos e que deveria ser feito regularmente todos os anos. Jesus agora transforma aquilo que era esparso e rotineiro em algo profundo e permanente. Jesus diz para os seus discípulos, deu graças e disse: bebei dele todos, pois este é o meu sangue.
e o sangue da aliança. E depois tomou o pão e deu e disse: este é o pão partido por vocês, tomam e comam. O apóstolo Paulo aprendeu que esta experiência deveria ser algo permanente. Todas as vezes que vocês comerem este pão ou beberem este cálice, lembrem-se. É importante a gente pensar que Jesus apropriou-se e aproveitou uma oportunidade do cotidiano, da rotina daquelas pessoas. A conhecida última ceia, mas melhor designada como primeira ceia, não foi um momento como este nosso. Não foram preparadas bandejas, não foram pães cortadinhos amorosamente pelos nossos diáconos. Não foi um momento com uma mesa tão bela, ornamentada como essa que temos todos os meses diante de nós. Mas Jesus aproveitou um momento do ajuntamento e uma refeição que deveria ser presente, estar presente todos os dias na mesa daquele povo. E o apóstolo Paulo compreendeu que aquilo que era espaço, aquilo que era religioso, aquilo que era tradicional, deveria se tornar usual, vivencial e permanente. Jesus transforma algo que era estritamente ritualista em algo que era profundamente significante. Jesus traz para aquele momento da celebração do pão e do vinho a imagem e a visão daquelas pessoas, daqueles seus discípulos, a inauguração de um tempo em que aquilo que era ritualista, aquilo que era cerimonial e aquilo que era meramente tradição, deveria se tornar um hábito, um jeito de viver, uma forma de mostrar ao mundo a razão de sermos o que somos. E mostrar àquela geração que estar com Jesus é uma experiência para todos os dias. Depois o evangelista Mateus descreve que nesta primeira ceia, Jesus partiu o pão e distribuiu o cálice contendo vinho e deu a estes dois elementos um novo significado. Algumas traduções trazem no versículo 28 a expressão de que era uma nova aliança. O apóstolo Paulo mesmo faz esta abordagem. Em alguns manuscritos aparece a expressão da nova aliança que é feita com o sangue de Jesus Cristo. Jesus transforma simples elementos de uma refeição usual em uma lembrança profunda e permanente daquilo que somos e do que nos causou no que nos tornamos. Jesus estabelece aqui que a partir daquele momento, o pão e o cálice nunca mais deveriam ser apenas um simples pão e um simples cálice, mas deveria ser um referencial, uma lembrança constante de que onde estamos, de onde chegamos, o lugar que ocupamos e aqueles que estão ao nosso lado comungam conosco de um novo tempo, do perdão, da graça e da esperança. Jesus transforma o comum em extraordinário. Jesus transforma o diferente em aceitável. Jesus transforma o perdido em achado. Celebrar a ceia do Senhor é resgatar a essência de tudo aquilo que uma cruz veio fazer na história do universo. Jesus transforma um símbolo de derrota em sinal de esperança. E é o que ele vai dizer então no versículo 29, quando diz: a partir de agora, nós não beberemos mais do fruto da videira juntos, e eu não beberei mais até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino de meu Pai. Eles estavam já prenunciados que estava por vir um momento de dor. Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus estava acompanhando perfeitamente os passos e os propósitos que Deus já havia estabelecido para ele. Em pouco tempo Jesus estaria crucificado, condenado injustamente, mas para pagar o alto preço que eu e você não seríamos nunca capazes de pagar. Jesus, no caminho da cruz,
trouxe para os seus seguidores uma tristeza profunda. O próprio Jesus sofreu uma angústia inigualável, a ponto de, como diz este capítulo mais adiante, Jesus ora no Getsêmani, pedindo ao Pai que afastasse dele esta dor. E a sua angústia era tão profunda que ele sua gotas de sangue, um rompimento dos seus vasos epiteliais, um rompimento da sua capacidade humana, indo além das suas forças, indo além das suas habilidades, a ponto de reconhecer que era uma dor por demais para um homem comum suportar. Mas a partir daquele momento, Jesus já havia dito: tudo isso vai passar. Quando Jesus diz aos seus discípulos: eu não beberei mais até aquele dia, Jesus rompe a barreira do pessimismo para abrir as portas para a esperança. Jesus ultrapassa os limites da dor para dizer que logo após a dor haverá cura. Jesus irrompe na sua declaração de que, ainda que prenuncie-se e se aproxime, estamos às vésperas de um sofrimento inigualável, haverá um dia em que o novo perfeito se manifestará. A ceia, portanto, tem de ser uma celebração de esperança, tem que ser uma celebração da novidade, tem de ser uma celebração da expectativa. Esta pequena expressão de Jesus, até aquele dia, é como ele estivesse dizendo aos seus discípulos: eu vou, mas em breve voltarei. Isto tudo é duro e difícil demais, mas um dia acabará. Jesus externa uma expectativa gloriosa de que a cruz não determina em hipótese alguma o fim, bem como a morte física não tem qualquer poder de interromper os propósitos eternos de Deus para nos dar vida e esperança de que a dor, a lágrima, o sofrimento um dia cessarão. Até aquele dia, quando nós beberemos de novo, juntos, no reino de meu Pai. Celebrar a ceia, portanto, é lembrar que somos transformados, que tudo o que somos e vivemos é porque estamos sentados à mesa com o Senhor. E é, mais do que tudo, celebrar a certeza da expectativa de que a morte não é o fim e de que a cruz é o marco de um novo começo. Pois a cruz, logo após ela, vem o sepulcro vazio. E após o sepulcro vazio, vem um homem assunto aos céus. E elevado aos céus, governa soberanamente todas as coisas, até que o fim aconteça, onde tudo há de ser consertado. Celebrar a ceia, portanto, deve nos remeter à realidade de que Cristo morreu para transformar o que era comum em algo extraordinário, a transformar aquilo que era esparso, tradição, vazio, numa experiência profunda. Podemos também viver a expectativa de que haverá o dia em que, aquele dia, em que a lágrima, o sofrimento e a dor cessarão. Portanto, celebrar a ceia do Senhor é renovar em nosso coração a esperança e a expectativa de que até aquele dia seremos salvos. E é viver hoje, agora, como povo, sentados à mesa com o Pai, gratos porque fomos escolhidos e fomos chamados, e fomos alcançados por esta graça. Na nova aliança, no novo amor, na nova lei, a lei da graça, que alcança a todos e que nos leva para o céu. Vamos sentar à mesa do Senhor para celebrar a gratidão e celebrar a expectativa de que até aquele dia o Senhor estará conosco. Quero convidar os nossos diáconos a se posicionarem comigo para juntos ministrarmos e chegar até você
este momento tão especial para nós, em que Cristo nos alcançou e nos fez família.